Estamos começando mais um programa Informe Jurídico do Sindipol. E nesta quarta-feira vamos falar sobre a pensão por morte. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com a advogada Vívia Campelo. Olá, seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui. Doutora, nós temos aqui no nosso setor jurídico vários questionamentos com relação à pensão por morte. E aí, para a gente esclarecer aos nossos policiais que estão nos assistindo hoje, foi elaborado aqui algumas perguntas que vai ser muito esclarecedor para todos nós. E começo com a seguinte pergunta: quem pode requerer a pensão por morte? A pensão por morte, ela tem como possibilidades de dependentes tanto o cônjuge ou a companheira, né? O filho até 21 anos de idade ou a ele equiparado. Ultrapassando 21 anos de idade, só se ele estiver na faculdade, tá? Na universidade, até 24 anos, ou se ele concluir a faculdade, o que acontecer primeiro, aí ele cessa esse pagamento. Interessante também, a ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia, ela também vai ter direito à pensão por morte, na mesma cota da pensão alimentícia. Então, se ela recebia 10% dos vencimentos desse policial, ela vai passar a receber uma pensão por morte nesses mesmos 10%, tá? Então, ela também tem direito. Essa companheira e essa esposa, ela vai precisar comprovar 18 meses de contribuição, o policial tem que vir já contribuindo por 18 meses, e elas têm que comprovar essa união por pelo menos 2 anos antecedentes ao óbito do servidor, tá certo? Para ela poder ter direito. Então, esses são os dependentes. No caso, essa pensão, ela é paga vitalícia? Então, isso é uma situação que ela já vem de uma gradativa mudança. Isso não é uma inovação da reforma da Previdência. Então, desde a Lei 7751, ela já previu uma gradação de acordo com a idade da pensionista. Então, quanto mais nova for a pensionista, menos tempo ela vai receber essa pensão. Então, ela só vai receber vitaliciamente se ela tiver 44 anos. Então, ela garante recebimento para o resto da vida essa pensão. Se tiver menos que isso, então a gente tem que ver a gradação dela, de quanto tempo ela passa a receber, tá certo? Se ela não conseguir comprovar esses 2 anos de convivência, ela só recebe por 4 meses, tá certo? Então vamos supor, eu sou casada, mas o meu casamento é recente. Eu só tenho 1 ano de casada, ele faleceu, infelizmente. Eu vou receber por 4 meses só essa pensão, tá certo? Então, se eu não comprovar os requisitos das 18 contribuições e dos 2 anos juntos, eu só recebo por 4 meses, tá? Inclusive, aproveitando, doutora, tivemos até um caso essa semana que a pensionista, ela tinha 42 anos na época do falecimento do companheiro dela. E, infelizmente, ela não vai ter essa pensão vitalícia. Não vai ter. No caso dela, especificamente, já que a senhora não falou as faixas, no caso dela, 42, você vai receber durante 20 anos. 20 anos, é isso? Exatamente. Doutora, como é feito o cálculo do valor da pensão por morte? Essa é uma questão, Jane, assim, eu acho que o benefício da pensão por morte foi o benefício que mais sofreu, vem sofrendo. A gente até se compadece, de fato, em ver os casos. Você imagine hoje um policial que em atividade recebia R$10.000, hoje é pago uma pensão de R$2.500. Então, é uma redução, assim, absurda. Como é que se dá esse cálculo dessa pensão? Vamos lá. Foram instituídas cotas e diferenciação entre se o policial ele vai morreu em atividade ou faleceu aposentado. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe essa diferenciação. Se ele morreu aposentado, você vai pegar essa última remuneração dele e vai aplicar diretamente as cotas. Como são essas cotas de pensão? Ele garante 50% dessa última remuneração, mais 10% por dependente. Então, se só ficou eu sou a viúva, eu vou ter garantido 50%,
mais 10%. Então eu vou ganhar 60% da última remuneração do servidor. Então essa vai ser a minha pensão por morte. Vamos imaginar que eu tenha filhos. Então eu tenho mais 2 filhos, um maior que eu digo, maior de 18 e um menor de 18 anos. Então esse maior vai ter direito a mais uma cota de 10% e os menores de 18 anos a cota é de 20%. Então imagine, eu tenho 10% meu, 10% do meu filho que tem maior de 18 e 20% do meu filho que é menor de 18. Então dá 40%, eu vou juntar com os 50% e a gente vai garantir 90% da última remuneração do servidor. Isso distribuído igualmente entre os 3, certo? E uma situação completamente diferente e muito mais penosa se dá quando o servidor ele falece em atividade. Por quê? Porque a lei mandou considerar o cálculo dessa pensão como se ele fosse aposentado por incapacidade permanente. Então imagine, vai ser aplicada a média aritmética. Num segundo momento vai ser aplicado aquele 60% em cima da média e num terceiro momento vai ser aplicada as cotas da pensão. Então a redução assim é absurda, absurda. E depois de um tempo, isso com a Lei Complementar 52, né? Essa Lei Complementar ela foi instituída em 31 de dezembro de 2019. Então todos esses regramentos passaram a vigir a partir dessa data. Quando foi em 2021, ano passado, para tentar corrigir essa discrepância, houve uma alteração. Houve uma publicação de uma nova lei complementar, a 54, e ela acabou com essa distinção entre os óbitos em atividade e aposentados, né? Ela fez um novo regramento. Então, o que diz essa lei complementar 54? Quando o servidor falece, a gente vai pegar agora o teto do INSS, 7.082, se eu não me engano, e ele garante esses 7.082. O que excede, então vamos imaginar que o servidor estava ganhando R$10.000. Ele vai garantir esses 7.082, que é o teto do INSS, e o que excede, ele vai garantir 70%. Então, a gente vai chegar à base de cálculo. Sobre essa base, vai incidir as cotas de pensão. 50%, 60%, 70%, dependendo da quantidade de dependentes. Lembrando, pensões por morte, concedidas a partir da reforma, e já há um tempo elas são concedidas sem direito à paridade, tá certo? Então, também não tem direito à paridade. Mas vamos ficar atentos naquela questão que a gente já tinha abordado sobre paridade, a extensão para essas pessoas, né? Então, é aconselhável, se você que recebe uma pensão por morte e acha que os reajustes não foram dados da forma que deveriam, procura o jurídico, vamos fazer uma análise minuciosa das fichas financeiras e vamos fazer essa verificação se todos os reajustes foram concedidos à sua pensão, certo? É só complementando, doutora, o que a senhora falou, no caso do Sindicato da Polícia Civil, os últimos reajustes a gente sempre brigou para que seja também extensivo aos aposentados e pensionistas. Exatamente. Por isso que é bom você, pensionista, verifique seu contra-cheque e ver se realmente os aumentos que o sindicato conseguiu para os ativos foi também extensivo a você. Se não foi concedido, vem aqui ao jurídico do Sindipol para a gente analisar cada caso, não é isso, doutora? Exatamente. Doutora, e se o óbito dessa policial foi decorrente de atividade policial, certo? A pensionista tem direito à compensação financeira prevista na lei? Sim, ela também vai ter direito. Então, entendam, se o óbito foi decorrente da atividade profissional do policial, né, ele sofreu um acidente enquanto estava de plantão, um caso fortuito, força maior, no exercício da sua atividade, né, policial. Então, existe essa previsibilidade, a gente já falou nisso na questão da aposentadoria por incapacidade permanente, então também se dá para a pensionista e ela vai poder reivindicar uma compensação financeira prevista em lei, que é como se fosse um seguro para esses casos. Esse seguro hoje, ele está no valor de R$100.000. Então, se a gente consegue configurar que esse óbito foi decorrente da atividade profissional, ela vai sim também ter direito a essa compensação, tá certo?
Mais uma vez, doutora, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, foi muito esclarecedor para todos nós. Esperamos contar com a senhora aqui em outros programas para falar sobre o assunto de interesse de toda a categoria. Eu que agradeço, Jânio. Lembrando, pessoal, que esse e outros programas estão disponíveis no YouTube, Facebook, Instagram e site do Sindipol.